vai ter corte. Essas meninas aí do jornalismo aí. Vamos começar aí? Bom, vamos começar aqui. Vou falar um pouco sobre Chatops, governando stacks complexas via Slack, ou qualquer outro mensageiro. Bom, meu nome é Guilherme Sponda, vocês podem me encontrar através do e-mail da Rivendell, que é guilherme.sponda@rivendell.com.br. Primeiramente, né, o que é Chatops? Eu vou explicar um pouco o que é chatbot primeiro, porque o Chatops, ele nada mais é que um ramo de chatbot, certo? Então, o chatbot, ele é uma aplicação que ele tenta simular o ser humano em forma de conversação. Então, você quer mandar mensagens, né, para um bot e que ele responda de forma humana, né, de forma mais interativa. Ele tem, como eu já disse, o objetivo de responder perguntas de forma mais humanamente possível e a utilização de linguagem natural. Então, tá. A gente já sabe um pouco o que é um chatbot, então a gente tem que agora saber o que é Chatops. É uma abordagem para gerenciar operações técnicas e comerciais, através de um chat room. Ele ajuda a conectar pessoas, bots, ferramentas e workflows. Então você consegue automatizar algo que você teria que fazer manualmente num servidor, por exemplo, algo de sysadmin, algo bem operacional, através de um bot mandando uma frase bem humana, assim, né? Então, como a gente já viu em chatbot, oferece comandos humanos. E aqui tem um fluxo da ideia de como um Chatops deve funcionar. A gente tem um time de desenvolvimento, ou pode ser pessoal do comercial, do RH, administrativo, de qualquer lugar, desde que o foco desses métodos, das conversas desses Chatops, seja para eles, né? A gente tem um chat app. O que é um chat app? É um mensageiro, pode ser um Slack, ou pode ser qualquer um que tenha suporte para isso. A gente tem um bot, que é o que a gente fez o código, né? É o que vai pegar a conversa, né? Que é o comando que você pediu para ele, e vai executar isso na parte operacional, num servidor. E a gente tem a infraestrutura, que é onde esse bot vai mexer. Beleza. A gente tem alguns frameworks para isso, que já nos ajudam bastante. Eu peguei alguns dos principais, dos mais famosos, que é o Hubot, que ele foi feito em CoffeeScript e em Node.js. Ele foi desenvolvido pelo GitHub. A gente tem o Lita, que é desenvolvido em Ruby e é próprio para a linguagem Ruby. E a gente também tem o Airbot, que é para Python, que no caso de alguns clientes a gente utilizou isso, e aqui dentro da Rivendell também. Então, assim, como a gente utilizou o Airbot, eu vou falar um pouquinho, né, do que ele é. Ele é um framework em Python para chatbot, você pode desenvolver, ou Chatops. Você consegue integrar esse código do Airbot com o Telegram, com Slack, IRC e HipChat. Esses 4 mensageiros, ou chatrooms, eles já são default do Airbot. Você só precisa passar alguns parâmetros no back-end, que nada mais é bem parecido com o JSON. E também tem outros back-ends que ele suporta, né? Outros mensageiros, que no caso é o Tox, o Gitter, Campfire e Skype. Eles são mantidos separadamente, não são mantidos pelo Airbot, né? Beleza, a gente teve um cliente, que foi a Invest, que a gente fez um chatbot lá, que na verdade foi o grandíssimo Matheus Cunha.
Então, a gente tinha um problema lá, a gente tinha um Kafka, daí a gente tinha um problema. A gente precisa criar e listar tópicos no Kafka, também criar esquemas e listar os esquemas no Kafka. Só que, porém, para a gente fazer isso, a gente precisaria ou estar dentro da VPN ou estar dentro de uma das máquinas do cluster do Kafka para poder executar esses comandos. Então, esse desenvolvimento do ChatOps veio para facilitar isso. Então, através do Slack, a gente consegue executar comandos, né, falar para ele o que a gente deseja e ele executar esse comando operacional todo por trás. Ou seja, a gente não precisa ter acesso à VPN, ter acesso às máquinas, chave SSH. Então, a gente pode executar de qualquer lugar, desde que tenha conexão no mensageiro, né, no chat room. Inclusive, teve um caso bem interessante, que me ajudou bastante, que a gente estava fazendo alguns testes aqui dentro da Rivendell, eu, o Macunha e o Bin, que eu acabei esquecendo de a máquina ligada. Então, para economizar um pouco de custo durante a noite, já que ninguém ia utilizar, eu acabei estopando a máquina pelo meu celular, porque eu tenho o Slack lá. Então, é legal que você consegue fazer de qualquer lugar, desde que você tenha acesso ao mensageiro. Então tá, o que é um Kafka, né? Só para dar uma ideia bem básica, ele é um mensageiro, ele tem uma fila de mensagens, daí você tem um producer, que é o que vai produzir a mensagem para mandar para o cluster do Kafka, onde tem as mensagens, e tem um consumer que ele vai pegar essas mensagens. Só que o Kafka, ele não é uma mensagem que entra e quando o consumer pegar, vai consumir e sumir. Você consegue ter uma retenção de mensagens num certo período de tempo que você quiser configurar. Aqui a gente tem um exemplo que é para criar um esquema, que no caso a gente tem um comando curl, que é enorme, um pouco nada legível, e embaixo a gente tem o comando que a gente passa para o bot no Slack, que é só um post, arrow, -- topic e os parâmetros, e depois a gente passa qual que é o esquema. E depois ele responde se deu sucesso, se teve algum problema na sua estrutura do esquema, entre outras coisas que pode vir a acontecer. Então, mais um pouquinho. A gente também tem um Kafka Topic List, que daí ele vai exibir numa lista todos os tópicos com o ID e o nome. Você pode fazer muitas outras coisas também nele. Aqui o nosso Linux Torvalds. Vou mostrar um pouquinho do código que a gente fez aqui na Rivendell para automatizar a parte de backup. Isso daqui é um código Python. Para você construir um ChatOps com o Airbot, que é o framework de Python, você precisa construir uma classe para a estrutura. Você consegue, a partir de um comando do Airbot, eu não me lembro agora, ele já constrói uma estrutura para você com um arquivo Python e acho que é um YAML, eu não me lembro bem, que tem algumas das configurações nele. E a partir desse código você consegue ir configurando. Ele herda de uma classe que é o bot plugin. Você pode escrever todo o código normal, com as funções, só que os métodos que você vai utilizar, que você quer que seja um parâmetro quando você for chamar esse bot, você quer que ele execute, você tem que passar a assinatura, que é o @argbotcmd. Então, a partir disso, ele sabendo que ele precisa receber um argumento, ele já consegue executar os comandos. Então, com argbotcmd, você vai passar o nome dos argumentos que você quer, que no caso é o client name e o --arn. Você consegue escrever todo o código de regras, testar ele como um código Python normal. O céu é o limite para isso.
a apresentação foi só isso, uma coisa mais básica. Se quiser mais para frente, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, um workshop, algo do tipo. Aqui está o meu contato, que é o meu Slack, aqui da Rivendell, e o meu e-mail. E é isso, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Macunha, que desenvolveu a parte lá. E é isso aí. Muito obrigado. Agora, se alguém quiser perguntar um pouco, podem mandar aí. Pô, tô patrão aqui, hein? Tem que continuar falando alto, né? Não tá. Beleza. Então, esse modelo do chatbot, né, como algo que dispara uma operação assíncrona, né, e permite que a gente faça de fora de uma infraestrutura fechada e tudo mais, a gente até conversado um tempo atrás como uma forma de permitir que uma pessoa do NOC ou outra pessoa qualquer que tenha uma interação sobre o ambiente dispare para um ambiente PCI fechado uma operação sensível, só que sem precisar abrir porta nenhuma, né, um modelo assíncrono. Só que o que a gente tinha pensado nisso aí era, por exemplo, eu posso ter alguma pessoa que dispara um comando e algumas operações sensíveis, tipo restart de um serviço, alguma coisa assim, ter uma etapa de aprovação antes. Por exemplo, alguém vai revisar se aquele comando ali pode trazer algum problema ou eu verificar se o usuário que está fazendo aquilo ali tem permissão de fazer aquilo. Essa abordagem que vocês fizeram do Slackbot e tal, teria como colocar uma validação de usuário, autenticação, autorização facilmente por cima para, o cara que está mandando esse comando é um cara que de fato pode fazer um comando aqui que envolva subir um cluster ou parar um cluster, por exemplo, isso que você fez pelo celular. Daria para verificar se você é, por exemplo, um cara do grupo daquele produto lá que de fato está habilitado para fazer isso ou teria que fazer alguma coisa customizada por cima, muito fora da caixa ali? Então, no caso do framework do Airbot que a gente utilizou, lá, você consegue configurar alguns usuários para determinados métodos, executar, ou você pode fazer essa verificação via código, porque ele consegue ver quem que mandou isso, acho que, se eu não me engano, hora também, local. Então, você consegue, se você não conseguir, pela questão de configuração por trás, você consegue validar pelo próprio método também, no caso do código. Então, tem algumas coisas que não seria bom mostrar aqui.